Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de 1, 2, se eu tiver boa vontade. Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de 1, 2, se eu tiver boa vontade. Por quê? A Constituição e as leis brasileiras, elas são claras em alguns pontos. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo é um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. Para ficar em 3 casos, o Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa para as organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Prejulgou. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou: Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou: você vai fazer fotos sensuais para New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar: você vai falar pro The Wall Street Journal. Como ele fez anteontem. Então ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. E daí vem a virulência, porque um ministro não pode descer para a briga de bar. Quem já viu a foto do professor Moreira Alves no jornal? Nunca se viu. Nunca se viu. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali e depois ainda liga para a empresa, para o jornal O Estado de São Paulo e diz: mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio? Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. E às vezes, porque a gente ergue um tom de voz, parece que a gente é virulento. Mas não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. E sempre foi assim. Você pega os trabalhos da Constituinte de 88 e os lê. O poder do Supremo, com uma Constituição deste tamanho, é imenso. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar ali. Que qualquer opinião... Porque o povo brasileiro é um povo sem educação formal. E o Brasil, o Estado brasileiro, assumiu o compromisso de educar, de dar educação para o povo, mas não dá. Uhum. Então o que a gente vai esperar de pessoas simples? Porque o brasileiro é um povo simples. Quando você fica com raiva e você não sabe como se expressar, você fica com raiva, fala palavrão. Pavinato, mas isso, ele como juiz supremo, e ele falou o dedo do meio. Ele falou na entrevista para o Washington Post que não vai mudar 1 milímetro do comportamento dele. Né? Você veja. Ele está falando de um caso que ainda está acontecendo. E ele disse que as provas serão olhadas, tudo vai ser analisado. Foram ouvidos 179 depoimentos e que tudo está sendo feito de acordo com a lei. Veja, né? O depoimento do Cid. Quando ele fala, quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário para um Jair Bolsonaro, o que é isso?
O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai e esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa, e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa, um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Não há Estado de Direito sem objetividade. Eu acho que daqui a pouco nós estamos invocando a tonga da mironga do cabuletê para dar decisão e pirueta nesse país. Você acha que ele vai condenar? Primeiro, ele vai condenar Bolsonaro? Ele já está, o Bolsonaro já está condenado faz tempo. E vai condenar com a pena máxima? Bom, se você perguntasse isso para um jurista, eu falava, ele não poderia nem estar processando. Bom, porque perdeu o prazo, perdeu-se o prazo. Mas ele está, esse é o fato. E isso é crime de abuso de autoridade. Mas está. Lei de 2019. Mas está, isso é fato. E aí vai ter o julgamento. Aí vai ter o julgamento. Você acha que ele aplica a pena máxima? Porque se discute muito também. Ele pode fazer tudo, ele pode pôr até pena de morte. Do jeito que está o Brasil, ele pode escrever até nesse caso a cadeira elétrica. E tem gente que vai fazer assim, veja. Se discute o peso das penas às pessoas que invadiram a área dos 3 tribunais. Sim. E foram condenadas a 14 anos, a 17 anos. Se discute muito o tamanho dessas penas em relação àquilo que foi comprovado ou não. Foi comprovado no mínimo que as pessoas estavam lá. Mas tem outras coisas lá que foram incluídas nas investigações, no inquérito e no julgamento. Você acha que em algum momento vai se voltar a discutir a pena destas pessoas? Não tem como. Juridicamente não tem como. Porque é tudo nulo. É tudo nulo, não tem validade jurídica nenhuma. Eu fiz uma pesquisa de jurisprudência nos estados. Sabe quantos % de traficantes que são presos traficando com fuzil na mão? Sabe quantos % é de 17 ou mais anos de reclusão? 0. Todos são penas menores. Você traficar com um fuzil automático no Brasil não dá isso. Aí, use o critério de proporcionalidade que quiser, mas é tudo um absurdo. Quando o Sérgio Moro fez o que fez com o Lula, e eu passei acho que 2 anos e meio sendo chamado de comunista. Porque tu achava que O Sérgio Moro, ele engendrou todo esse zeitgeist do inferno que hoje é praticado pelo Alexandre de Moraes. Verdade. Só que ele não se tocou que ele não era um juiz do Supremo, ele era um juiz de primeira instância. Agora, quando esse método Moro é aplicado no Supremo, aí o caos está instaurado. E sabe o que é mais engraçado de ver? Teve uma ocasião, e esta ocasião levou o ministro Gilmar Mendes a chorar em uma sessão. O então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, hoje ministro do STF, da primeira turma do Alexandre de Moraes, presidente da primeira turma do Alexandre de Moraes, ele pediu uma parte porque o Moro estava atropelando uma etapa da audiência. E o Moro se virou para o Cristiano Zanin e disse o seguinte: se o senhor quer presidir a audiência, faça concurso. Isso foi um desrespeito danado a um advogado. Eu, como advogado, à época, nossa, se um juiz falasse isso para mim, ele saia ascendente da audiência e eu saia preso. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros.
Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é? E por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.